Bom, o segundo tópico da aula de hoje é gráfico de fluxo de sinal, tá? Então ele está definido aí, né? Gráfico de fluxo de sinal são utilizados, né, para representar redes de microondas de radiofrequência em termos de ondas refletidas e transmitidas. Então uma forma alternativa aí de você representar, utilizando nós e braços, como nós vamos ver aí, né, o fluxo do sinal através das portas de uma rede, né, ou de um elemento de rede. Então, duas coisas a gente precisa definir aqui, né? O que são nós. Então, nessa figura A1, A2, B1 e B2 são nós da rede, e os braços a gente precisa definir também. Então, nós de uma rede de duas portas são definidos de tal forma que o nó A1 está associado a uma onda entrando na rede através da porta I. Então, o nó AI está associado a uma onda entrando através da porta I, e o nó BI está associado a uma onda deixando a rede. Então, A entrando e B saindo, né, da rede através da porta I também. Então, aqui a gente vê que nós temos duas portas, né? Porque I igual a 1 aqui e I igual a 2 aqui. Então, isso aqui seria equivalente a gente desenhar uma rede com uma porta de entrada 1, né? Porta 1, e uma porta de saída, porta 2. E daí, o que a gente pode ter se a gente tem essa rede, né? Ondas entrando aqui na porta 1, né, o que a gente chamaria de V+, por exemplo, entrando na porta 1, e ondas deixando a porta 1 também, né? Uma onda deixando a porta 1. Da mesma forma na porta 2, né, a gente teria possivelmente uma onda entrando na porta 2 e uma onda saindo da porta 2. Né? A gente chamaria as amplitudes desses caras de V2 mais e V2 menos, tá? Conforme que a gente acabou de ver. Então, você vai representar isso aqui, né, de uma forma alternativa, usando nós, e a cada nó você tem uma onda entrando na respectiva porta. Então aqui a gente vê, né, o subscrito é 1 e 1. Porta 1 você pode ter uma onda entrando, então seria esse cara aqui, ou uma onda saindo da rede através desse nó, né? Então seria esse cara aqui de baixo. E mais ainda, né, o A e o B vão ser as amplitudes, né? Tá? Em diversas situações aqui a gente vai, além disso, o nó AI, né, esse AI seria a amplitude da onda que antes a gente chamou de V1+, etc e tal, né? Então V1+, V1-, tá? E assim por diante. Mas sempre há, você tem alguma coisa entrando na rede, né? E lógico, você pode ter onda se propagando, né, da porta 1 para a porta 2, né, e vice-versa da porta 2 para a porta 1. Tá? Então a gente vai ver os outros detalhes aí. E aí você vai ter também braços. Né? Braço é um caminho unidirecional entre dois nós. Então né, apontando só num sentido entre dois nós diferentes. Tá? Braços podem conectar nós da mesma porta ou de portas distintas. A gente acabou de falar isso. Cada braço está associado a um parâmetro de espalhamento. Então, inclusive, você vai anotar aqui do lado do braço, né, o parâmetro S associado àquele braço. Então, esse braço aqui está conectado do nó AI até o nó BJ, né, então de porta I e porta J, apontando de A para B, e o parâmetro de espalhamento associado seria o SJI. Então a relação entre os nós ao lado está ilustrada aqui. Né? BJ seria a amplitude da onda deixando a porta J, como a gente acabou de falar, né? Quando é B, é a onda deixando a porta J, vai ser igual SJI vezes AI, né? A amplitude da onda entrando na porta I. Tá? Então, dessa forma, esse SJI seria igual BJ sobre AI, com, né, tudo que estiver entrando em outras portas, vamos colocar assim, né? Vou puxar aqui, AK para K diferente de J, né? K diferente de J, fecha parênteses, igual a zero. Né? Nenhuma onda entrando em nenhuma das outras portas, né?
só para falar de algo que a gente está... Se você substituir, né, AI por VI+, e BJ por VJ-, isso fica mais parecido com a definição do parâmetro S, tá? Mas é a mesma coisa. Então, o que seria o A aqui é um V+, né, onda entrando. O que seria o B é um V-, né? Tá? Então está mais ou menos claro isso aqui. A própria variável que vai estar associada com o nó é a amplitude da onda que está entrando nele, né? Então, amplitude da onda deixando a rede em J, na porta J. Amplitude da onda entrando na rede na porta I, né? Deixando a rede na porta J, BJ. Tá claro? Aqui no gráfico, isso aqui é uma rede de duas portas representada através de um gráfico de fluxo de sinal, onde você tem os nós, né? Essa é a porta 1, essa é a porta 2. Você tem onda com amplitude A1 entrando na porta 1, né? Seria esse cara aqui embaixo, né? Onda deixando a porta 1 com amplitude B1, seria esse outro cara aqui embaixo. Na porta 2 você tem definições semelhantes, né? E além disso, note que se S1, quando a porta 2 está casada, é o coeficiente de reflexão, imagina que você tem uma onda com amplitude A1 entrando na porta 1 aqui da rede, S11 ou gama vai ser transmitido de volta para a saída da porta 1, onde ela vai voltar aqui, né, pela própria porta 1, tá certo? Então faz sentido que o S1 esteja associado com esse braço aqui, né, da porta 1 para ela mesma, da entrada para a saída. Então o que bateu e voltou aqui foi refletido, né, vai ser igual S1 vezes o A1. Faz sentido isso? Da mesma forma, a gente viu que o S21 é o coeficiente de transmissão da porta 1 para a porta 2, né? O primeiro subscrito, né, é a porta de saída, o segundo subscrito é a porta de origem, né, de entrada. Então, conforme que a gente já falou. Então, de A1 até B2 você tem o S21. Né, de volta de A2 até B1 você tem o S12, né, o que entra na porta 2 e sai pela porta 1. Tá, e vai sair por... Né, o nó B1 é o nó de saída aqui da porta 1. Então, tem que ser nesse sentido aqui. S22, né, se a porta 1 estiver casada, é o coeficiente de reflexão da porta 2. Então, se no nó de entrada da porta 2, que é o A2, você tiver uma onda com amplitude A2 incidindo aqui, né, parte dessa onda pode ser refletido e sair pela própria porta 2. E essa fração vai ser S22 vezes A2, conforme a gente vai ver ainda, né, e vai sair por esse caminho aqui, né, porque B2 é o nó de saída da porta 2, então tem que sair por ele. Tem que entrar por A2 e sair por B2, e vai ser multiplicado pelo coeficiente de reflexão, que se a porta 1 estiver casada é o S22. E daí uma última coisa que a gente precisa falar antes de tocar em regras de simplificação, que é o próximo assunto, é essa informação aqui. Os sinais de múltiplos braços entrando num mesmo nó são somados. Tá? Então vamos olhar aqui, por exemplo, né, para o nó B2. Né? Você tem vários braços entrando, né, nele. Porque, lembrando que os braços têm direção e sentido. Né? Então, esse braço aqui, cujo parâmetro S é associado ao S21, e esse braço associado ao S22, né, eles estão entrando no nó B2. Então, na saída aqui, você vai ter B2 vai ser igual a 2 vezes S22 mais A1 vezes S21. Aqui está ilustrado a mesma coisa para o nó B1. Então, vamos olhar para o nó B1. Né? B1 é a amplitude da onda que está saindo, ele é um nó de saída. B1 vai ser S1, então você pega o coeficiente do braço e multiplica pela onda que está passando pelo braço, né? Pela amplitude da onda aqui, S1 vezes A1 mais S12 vezes A2. A amplitude da onda que está incidindo aqui é A2, né? Multiplica pelo S12, parâmetro S, né? E você vai ter que de B1 vai estar saindo, né, S1 vezes A1 mais S12 vezes A2. Tá? Então é isso. Aqui está ilustrado o que eu já tinha desenhado aqui, né? Que é a rede de duas portas da forma que a gente estava ilustrando, né? Porta 1 e porta 2 e tal, com o respectivo gráfico de fluxo de sinais. Tá? Então vamos falar aí de regras de simplificação. Tá? Redes complexas podem ser simplificadas de forma a encontrar a razão entre amplitudes de ondas deixando a rede e entrando na rede. Então você vai obter aqui, né, a razão entre a amplitude de onda deixando e entrando, simplificando um gráfico complexo de forma a torná-lo mais simples. Então,
Primeira regra, regra número 1, associação em série. Dois braços cujo nó em comum só tem uma onda entrando e uma onda saindo, podem ser combinados através da multiplicação dos respectivos coeficientes. Tá? Então, isso está ilustrado aqui, né? Você tem um nó de entrada V1, um nó aqui no meio V2 e um nó V3. Né? Os braços S21 conectam os nós V1 e V2, e S32 conectam os nós V2 e V3, e daí esse nó satisfaz essa condição de que tem dois braços, né, dois braços cujo nó em comum só tem uma onda entrando, S21 vezes V1, né, e uma onda saindo, S32 vezes V2. V2 satisfaz essa condição, né? E aí você pode combinar esses dois braços, S21 e S32, através da multiplicação dos respectivos coeficientes. Então, o nó 1, né, o nó V1 vai estar diretamente conectado ao nó V3 com um único braço com coeficiente igual ao produto dos dois coeficientes. Então, S21 vezes S32, tá certo? Que é o que está ilustrado aqui. A gente pode verificar isso se a gente analisar isso daqui. Isso aqui é composto de duas equações. V2 é igual a S21 vezes V1, ok? Então, V2, né, saindo, a amplitude da onda saindo desse nó vai ser S21 vezes V1, e V3 vai ser igual a S32 vezes V2. Se a gente pegar, né, agora esse cara aqui e substituir aqui, a gente obtém essa equação que está aqui. V3 é igual a S32, que já está aqui, vezes S21, que vem daqui de cima, vezes V1. Então você tem um coeficiente aqui composto, né, obtido pela multiplicação dos dois coeficientes. Mas para isso o nó, né, precisa só ter um braço entrando e um braço saindo para você poder multiplicar os coeficientes dos dois. Tá? Aqui, mais ou menos o que a gente fez foi a prova disso daí. E aí o equivalente, né, essa primeira regra de simplificação, a esses dois braços com um nó em comum, é esse único braço com o parâmetro S aqui, o coeficiente associado, igual ao produto dos dois coeficientes originais. Aqui nós temos a regra 2, que é a associação em paralelo. Tá? Dois braços partindo de um mesmo nó e direcionados a um outro nó em comum podem ser combinados através da soma dos respectivos coeficientes. Tá? Os coeficientes desses dois braços. Então, dois braços aqui nós temos, né, partindo do nó V1 ambos e chegando no nó V2 ambos, né, você pode substituir tudo isso aqui por esse gráfico de fluxo de sinal aqui, né, com os mesmos nós V1 e V2, mas com um único braço conectando os dois, né, com a soma dos coeficientes dos dois braços originais. Tá? Aí não precisa nem demonstração aqui, né, para ver. V2 seria a amplitude da onda, deixando aqui o nó 2. Né? Ela vai ser o quê? Né? SA vezes V1 mais SB vezes V1 também. Então, se você colocar V1 em evidência, é SA mais SB vezes V1. É o que está escrito aqui embaixo. Tá certo? Então, você pode substituir, tá, os dois braços em paralelos por um único braço com coeficiente igual à soma dos parâmetros S dos dois braços originais. A regra 3 é a regra do loop interno. Tá? Então ele está ilustrado aqui. É um loop desse tipo aqui. Né? Então vamos lá, um loop interno que começa e termina no mesmo nó, como está ilustrado aqui, de coeficiente S. Tá? Então o loop é um braço, né? Tem o coeficiente S, no caso aqui seria o S22, pode ser eliminado, o loop, se os braços, né? Então os braços que alimentarem o nó, aqui só temos um, mas poderia ser mais de um, né? Se tiverem seus coeficientes multiplicados por 1 sobre 1 menos S. Então lembrando, tá? S é o parâmetro de espalhamento associado ao loop, que é em si um braço, né? E daí você pode eliminar o laço, o loop interno, substituindo o coeficiente, né, do braço que precede o nó,
nesse caso seria o S21, pelo quê? Né? Por S21 vezes 1 sobre 1 menos S22 aqui, 1 menos S. Né? S é o parâmetro S associado ao loop interno, que nesse caso é o S22. Tá? S é o S22 para esse exemplo, para essa instância de exemplo aqui específica. Então, resulta nisso daqui, se você fizer exatamente o que eu acabei de descrever. Tá? Você tem um braço aqui precedendo o nó V2 agora, né? Onde antes você só tinha o S21 e o loop no próprio nó V2, você substituiu isso por um novo braço aqui, né? Com S21 vezes 1 sobre 1 menos o parâmetro S do loop. Tá? Então a prova está aqui. Né? A gente pode escrever para esse exemplo aqui, né? Para o nó V2, que a V2 é a amplitude da onda de tensão saindo do nó, ela vai ser igual S21 vezes V1. Por esse caminho aqui a gente tem, né, essa onda entrando no nó V2, né? S21 vezes V1, tá? Mais S22 vezes próprio V2. Né? Entrando no V2 aqui a gente tem a amplitude V2 vezes S22, né, saindo aqui e entrando de volta nele. Então S22 vezes V2. Se a gente passar todos os termos que tem V2 para o lado esquerdo, né, então passar esse termo aqui para o lado esquerdo, a gente vai ter 1 menos S22 vezes V2 igual S21 vezes V1. E daí esse 1 menos S22, que entre parênteses está multiplicando V2, a gente pode passar dividindo e aí fica dessa forma aqui. Tá claro? Então, você vai ter V2 igual S21 vezes V1, né, esse termo aqui, dividido por 1 menos S22, que passou a dividir. Aí, né, V2 aqui vai ser isso. A gente pode adicionalmente, né, calcular o V3 aqui como sendo S32 vezes V2, que se a gente substituir por essa expressão vai acabar ficando V3 igual S32 vezes S21 sobre 1 menos S22, né? Tudo isso vezes V1. Tá? Né? Você pega o braço que precede aqui o nó, né? Multiplica o coeficiente dele por 1 sobre 1 menos o parâmetro S do loop. A regra 4 é a divisão de nó. Tá? Então, um nó pode ser dividido em dois nós distintos, né? Contanto que o gráfico resultante contenha uma única instância de cada par de braço de entrada e saída. Uma instância de cada par de braço de entrada e saída do nó do gráfico original. Então, ou seja, se a gente pegar o nó 2 aqui, a gente pode dividir ele em dois nós, contanto que cada nó dessa divisão contenha uma única instância de par entrada e saída. Então a gente tem um par entrada e saída no nó, né, associado aos braços S21 e S42, adicionalmente S21 e S32, tá? S21, S42 é um par entrada-saída, S21, S32 é outro par entrada-saída, então tem que ter uma instância de cada um deles. Então, o gráfico modificado, ele vai ter essa forma aqui, onde o nó V2 foi dividido em dois, V2 e V2', e em uma instância que é o V2, você tem o par entrada-saída S21, S32, né, que é esse de baixo. Na outra instância, você tem o par S21, S42, tá? Esse aqui de cima. Então, você dividiu, né, divisão no nó, no sentido de tornar um nó múltiplos nós, né? Fazer com que o nó se torne múltiplos nós. Tá? Então, no gráfico original, aqui está meio que a prova disso. V4, a amplitude da onda aqui deixando esse nó, V4 vai ser igual o que está entrando nele, que é S42 vezes V2, tá certo? E V2, logicamente, é S21 vezes V1. Isso está tranquilo de assimilar, né? Então, portanto, se a gente pegar o V2 e substituir aqui, a gente tem que V4 é S21 vezes S42, que veio daqui, vezes o V1. Beleza. No gráfico que contém o novo nó, que é o V2', você vai ter o mesmo resultado.
aqui você vai ter, né, olhando para esse gráfico, V4 igual a S42 vezes V2', né, amplitude da onda indo para a direita em direção ao nó V4, e V2' é igual a S21 vezes V1. Se a gente agora substituir, né, V2' aqui, a gente vai ter ainda aqui V4 é S21 que vem daqui, vezes S42 que vem desse cara aqui, vezes V1. Exatamente o mesmo resultado. Tá? Então, você poderia verificar isso para esse par de braços entrada e saída, né? Verificar essa mesma coisa aqui, mas então você não altera o gráfico de fluxo de sinal se você dividir um nó com tanto, né, que cada par entrada e saída associado àquele nó exista, né, ainda exista no novo gráfico. Bom, a gente viu nó, braço, né, as definições associadas a um gráfico de fluxo de sinal. Nós vimos também regras de simplificação para você poder tornar um gráfico de fluxo de sinal mais simples, né, tornar mais simples e principalmente, né, se você simplificar, você pode calcular um dado coeficiente de reflexão, né, uma relação entrada-saída que você desejar. Você vai simplificando, simplificando até que você obtenha um gráfico simples o suficiente que ele vai ter só um braço com um coeficiente e esse coeficiente já vai te dar uma relação que você deseja, né? Por exemplo, transmissão por uma carga, o coeficiente de transmissão ou coeficiente de reflexão, a expressão já vai surgir naturalmente. Além disso, a gente precisa de mais uma ferramenta, né? Que é como nesse gráfico representar uma fonte, tá? É o que está ilustrado aqui, uma fonte e uma carga. Então, como é que se representaria, né? A fonte está alimentando uma linha de transmissão aqui, você tem onda entrando na linha e onda voltando da linha, né? Aqui no caso, do ponto de vista da fonte, né? A é a onda que está entrando na fonte e B é a onda que está saindo da fonte, então por isso que o A está apontando para cá, né? Tudo com referência à fonte. Então a fonte VS com uma impedância interna, né? Você sempre tem que considerar a impedância interna porque isso vai sempre existir na prática, né? E daí, do lado direito, você vê o gráfico de fluxo de sinal, tá? Vamos ver como é que... Vamos dividir por partes aqui. Note que a amplitude da onda que está entrando no nó aqui principal, ela é VI, não é VS. E esse VI é igual, vou colocar um sinal de igual aqui, né? Z0 sobre Z0 mais ES vezes VS. Então, esse VI aqui que está entrando no nó, né, da representação que é equivalente à fonte, vai ser igual a Z0 sobre Z0 mais ES vezes VS, se houver um trecho de linha de transmissão com impedância característica Z0 entre a fonte e a rede, né? Se você, aqui para cá, você tem uma rede que essa fonte está alimentando. Se tem uma linha de transmissão, que é o que está ilustrado aqui, né, na interface entre a fonte e a rede, com impedância característica Z0, então você não vai colocar VS aqui, né, como amplitude da onda diretamente entrando na rede aqui de N portas. Vai ser VI igual a Z0 sobre Z0 mais ES vezes VS. Por que isso aqui? Né? Isso aqui, note que tem toda a pinta de ser um divisor de tensão. De fato é isso. Né? Você pode considerar, se tiver uma linha aqui na interface, uma linha de transmissão aqui, né? Além entre, né, a fonte e o dispositivo aqui, e a rede que essa fonte está alimentando, por exemplo, né, o que você enxergaria de equivalente aqui seria o seguinte: a própria fonte, VS, com sua impedância interna, vamos colocar assim, né, ZS, e o circuito equivalente aqui teria uma impedância que seria a impedância característica da linha de transmissão. Tá? Do ponto de vista da fonte, é isso que ela vai estar enxergando. Então, isso aqui dá para ver claramente que é o divisor de tensão, né? Não vou falar divisor resistivo, porque essas impedâncias aqui podem ser complexas, mas divisor de tensão que você teria nessa situação aqui. Né? Você vê qual que seria a tensão aqui na entrada da linha. Seria esse cara aqui, que é o VI. Né? VI igual Z0 sobre Z0 mais ES
vezes Vs. Então, isso que foi feito aqui. Então, se atente para esse VI aqui, ele é dado por isso aqui. Além disso, você vai ter, então vai representar a fonte dessa forma aqui, né? Você vai ter um nó de entrada e um nó de saída, e tem o coeficiente de reflexão da fonte aqui, de tal forma que a onda proveniente do que tiver aqui para a direita, que pode ser um dispositivo ou uma linha de transmissão, né? Se ela for refletida, ela vai, pela fonte, ela vai voltar para o que tiver para a direita, seja uma linha de transmissão ou um dispositivo de RF, o que seja, né? Por esse caminho aqui com o coeficiente de reflexão γS. O que é esse γS? É o coeficiente de reflexão da fonte. Então, qual que é a ideia? Se você tem uma linha de transmissão aqui, né, a onda que está incidindo aqui, esse A, digamos, né, que está vindo a partir da linha de transmissão ou, né, de uma determinada porta de um dispositivo, a mesma coisa se aplica, ela vai enxergar a impedância interna da fonte. Qual que é o coeficiente de reflexão quando você tem uma carga genérica? Né? Não a fonte, mas aqui a carga é ZS, né, a impedância interna da fonte. O coeficiente de reflexão na carga é ZL menos Z0, da linha que está alimentando essa carga, sobre ZL mais Z0. Tá? Nós vimos isso aqui. Se, do ponto de vista da onda aqui que está incidindo, né, de volta na fonte aqui, a carga é o ZS, então no lugar de ZL aqui você vai ter ZS. Então o coeficiente de reflexão na fonte vai ser ZS, né, porque a carga aqui é a impedância interna da fonte mesmo. Então vou substituir ZL por ZS. ZS menos Z0 sobre ZS mais Z0. Tá claro? Então, esse cara aqui, né, você calcula assim. Tá? ZS menos Z0 sobre ZS mais Z0. E esse aqui na direita é o circuito equivalente da fonte. Então note que a gente deu aí como, né, calcular o coeficiente de reflexão. Além disso, como calcular a onda incidente aqui, né? Você tem um divisor de tensão aqui na fonte, porque você tem que considerar a impedância interna da fonte, em ambos os casos. No caso da carga, você tem isso aqui, né? Uma onda incidindo na carga e uma onda deixando a carga. Então imagina que isso aqui é uma linha de transmissão e você tem uma carga aqui. Aqui está representado o coeficiente de reflexão na carga, mas você poderia desenhar isso aqui da seguinte forma, né? A linha de transmissão, que pode ser uma dada porta de uma dada rede, alimentando uma carga ZL. A gente poderia alternativamente desenhar isso aqui, que seria a mesma coisa. E daí você teria, né, uma onda incidindo na carga, né, amplitude A, uma onda deixando a carga, tá? E o coeficiente de reflexão aqui seria ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0 aqui na posição da carga. Então, tá, isso aqui só está desenhado essa mesma coisa de uma forma alternativa. E aí é mais simples, né? O gráfico de fluxo de sinal aqui vai ser isso, tá? Dois nós, né? Um nó de entrada na carga A, um nó de saída B, e eles estão conectados pelo coeficiente de reflexão, que de novo, né? Vou escrever aqui só para ficar bem explícito, ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Então, com esses dois gráficos, você pode representar, né, qualquer rede além de uma fonte e uma carga, né, uma ou mais fontes e uma ou mais cargas. Tá? Então, era isso, né, com relação ao gráfico de fluxo de sinal. Tá? Então, até a próxima aí, pessoal. A gente se vê na aula que vem.